Tati, eu consegui entrar, só que ele não está habilitando o compartilhar slide. Tati, eu consegui entrar, só que ele não está habilitando o compartilhar slide. Oi, prof. Não, beleza, então. Eu acabei de sair da prova prática, então acabou durando todo o período da aula. Tá bom, então. Amanhã eu tenho uma visita para fazer num apartamento que eu e meu marido nós estamos tentando locar. A gente vai ficar naquela de espera, e daí me chamam hoje e agora. Eu tenho essa visita para fazer lá no Campo Comprido às 11 horas da manhã. Que horas que vocês pretendem vir? Que daí, dependendo do horário, eu consigo vir. Porque o deslocamento daqui até lá dá em torno de 1h30, mais ou menos. 9 horas de ônibus.
Boa noite, doutor. Tudo bom? Oi, tudo bem, João? A Tati pediu para te auxiliar aqui, né? Informou que o doutor não está conseguindo compartilhar a tela. Eu acho que entrei como aluno aí Era isso que eu e. estava falando com ela. Tá aqui como aluno, você não está com acesso do Ibraz. Mas faça o seguinte, não precisa sair, não. Eu vou te tornar anfitrião por aqui. E aí você Ah, vai tá conseguir, ótimo. tá? Você tá me ouvindo bem? O som tá bom? Tá ótimo, tá ótimo. Pronto, o doutor já é anfitrião, já consegue compartilhar. Testa aí. Deixa eu ver. Da última Pronto. vez eu sofri. Apareceu aí? Aham, apareceu. Agora eu só precisa colocar depois em tela cheia para que apareça. Aula que horas, doutor? 7. Apareceu tela cheia? Apareceu, apareceu. Daí aqui é só parar, Parar compartilhamento. compartilhamento, isso. E aí depois retoma que vai aparecer normalmente. Como é que Eu retorna? acho que- Deixa eu ver. Verifica se está gravando, doutor, aí do lado, por favor. Acho que está gravando. Tava gravando. Tá aqui, tá aqui. Parecendo que tá gravando, ok. Deixa eu sair Hum. para ver se compartilho de novo aqui, né? Compartilhou de novo. Aham, tá ok, compartilhando. Beleza. Você tá em Ponta Grossa? Não, eu sou da Bahia. Ah, você é da. Na verdade, eu trabalho mais com a parte do marketing do Brás, mas como eu tenho expertise nesse horário, nessa área, a Tati me ligou e pediu para prestar esse auxílio a vocês aí. E aí, qualquer coisinha, doutor, é só passar para ela, ela me chama aqui e eu posso auxiliar, tá bom? É uma palestra rápida para a gente divulgar um curso para começar, então é coisa de 1 hora, hein? Então Ah, eu acho que vai legal. É ser, vai relacionado a ser análises rápido. clínicas? Sim. A Ah, gente está legal. pensando em abrir um curso de hematologia. Ah, foi o doutor Almir me sinalizou. Inclusive, acho que eu vou ter uma reunião com ele na quinta-feira para verificar a questão da produção do material, para divulgação. Ele mencionou comigo em uma reunião anterior que vai ter isso com o doutor. Então, a gente vai... Até foi bom você falar, a prioridade para o curso de hematologia é ver se consegue laboratório com microscópio, né? Em Hum, Natal ele conseguiu um convênio com uma faculdade particular, e porque o pessoal nessa área quer muita aula prática, né? E, e aí precisa ter microscópio. Então, se você vê aí, se consegue. É Salvador que você tá? Salvador, Salvador. Eu acho que deve ter aí, né? Algum lugar que eu acho que isso é o diferencial que faz o pessoal buscar o curso, né? Aí tem a coordenadora, que é a Vanusa, e ela tem contato aí, conjuntamente com o CRF, ela pode ser que ela consiga, sim. Acho que é bem possível, ela que é a Não, beleza, eu coordenadora. tenho contato com o Valmir há muitos anos, então a Ah, gente vai conversando, mas daí só para você saber que eu acho que esse da EMA tu precisa ter aula prática mesmo, daí eu acho que ele vai falar isso com você depois, pronto, perfeito, então. tá Tá certo, bom? então. Qualquer Obrigado, coisinha, viu? à disposição, tá? Imagina. Tá bom, um abraço. Um abraço, tchau, tchau. Se liga só quantos jogadores do Al Hilal receberam pela classificação no Mundial de Clubes. O Al Hilal surpreendeu o mundo ao eliminar o Manchester City nas oitavas de final.
tá? Tá gravando, depois eu acho que vai ter um link para vocês aí, tá? Então, eu tenho 20 anos aqui de professor na parte de análises clínicas, né? Meu mestrado e doutorado foi na área de análises clínicas e eu tive 8 anos antes de ir para a carreira acadêmica, eu trabalhei em laboratório, né? Então, fui plantonista de hospital, toquei rotina e isso me deu assim uma experiência muito boa para quando chegar na docência a gente conseguisse passar essa parte prática, né, que é importante para nós, tanto da parte prática quanto a teoria, né, que a gente precisa estar sempre desenvolvendo e melhorando nossa ação dentro do laboratório. Atualmente, então, eu coordeno aqui o laboratório escola da nossa universidade aqui em Curitiba, né? E até no meu currículo ali, eu vi na mensagem do WhatsApp que eu também trabalhei, terminei meu mandato agora em dezembro como coordenador ali de toda a parte de diagnóstico do Hospital de Clínicas aqui de Curitiba. É um hospital de grande porte, né, tem quase 600 leitos e que atende aí, o laboratório em si atende mais ou menos 700 pacientes por dia, numa rotina bem pesada. Então a gente vem com essa experiência aí de pequenos laboratórios, de grandes laboratórios, que eu acho que casa um pouco com o perfil da maioria das cidades aí que a gente tem com relação a nessa área da hematologia que é tão importante para nós, fazer esse diferencial de vocês, né? De preparar profissionais com um perfil, com uma capacidade melhor de fazer hematológica. É muito importante, exemplo, na estrada, a quantidade de diagnósticos que acabam acontecendo pós esses cursos, tá? Então a gente percebe que realmente melhora mesmo, né? A gente tem aí uns testemunhos muito interessantes dos cursos que a gente faz e que realmente a gente fica muito feliz quando a gente tem esses retornos das pessoas que fizeram o curso e acabam aplicando. Você tem um módulo no sábado e no domingo, e na segunda-feira você está aplicando isso na tua rotina, tá? Então, eu vi aqui que o professor Valmir entrou, né, no nosso chat. Não sei se o Valmir quer conversar alguma coisa. Valmir, se você quer fazer uma apresentação do IBRAS, ou se eu posso já começar. Não sei se você está me ouvindo aí. Eu estou ouvindo, pode começar, que eu estou em trânsito ainda. Tá bom, então. Tranquilo, então, gente. Só vou pedir então para que vocês confirmem para mim aí se compartilhou a tela, tá? Se vocês puderem colocar aí no chat aí para que eu possa estar conversando, se isso aqui que eu mostrei agora, aqui, que é a tela minha, se está compartilhado aí para vocês. Só confirma para mim que daí a gente já começa. Tudo certo? Tá todo mundo. Se tiver alguém coloca no chat aí, né? E a gente pode melhorar isso aqui, tá bom? Bom, quando o professor Valmir ali me pediu para fazer essa palestra, eu coloquei aqui os desafios da microscopia pelo conhecimento, né? Eu acho que o conhecimento é a coisa mais importante para a gente na nossa vida, né? E também no nosso, no nossa, na nossa rotina dentro do laboratório, que o conhecimento é algo que ninguém rouba da gente, né? E a microscopia, sem dúvida nenhuma, pessoal, sem dúvida um calcanhar de Aquiles nosso, né? Que a gente sempre brinca, né? Quando o maior desafio nosso é quando a gente olha numa célula e não sabe reconhecer ela. A gente não sabe qual é a célula que a gente está ali diante. E de repente essa célula pode demonstrar uma doença importante para nós, né? Então a gente pensou numa divulgação hoje à noite com esse curso de hematologia clínica, para que a gente possa de repente abrir um curso aí com vocês, com esse
com essa proposta, né, de um aprofundamento grande na hematologia, na rotina, nos diversos setores da área da hematologia, que é uma área realmente a parte das análises clínicas que a gente entende que é o carro-chefe hoje de um laboratório. A quantidade, inclusive, de hemogramas que a gente faz é o que determina a classificação, se um laboratório é de grande porte, de médio porte ou de pequeno porte, né? Então, a proposta era de a gente fazer, então, essa divulgação para vocês. Depois a gente vai conversar sobre a estrutura do curso e como que vai funcionar esse curso, caso a gente consiga fechar uma turma aí com vocês. Bom, eu coloquei um vídeo aqui para vocês, talvez da situação problema, né? Que é um vídeo que são células, né? São duas células com características, vamos dizer assim, fora da normalidade, né? É uma microscopia, é um vídeo de microscópio mesmo, de uma lâmina de um processo leucêmico, né? De blastos, né, que a gente chama a atenção sempre para os alunos, para a gente não confundir essas células. E diante dessa situação problema, né, que eu estou já certo aqui o foco, eu tenho diferenças de cromatina entre essa célula e essas três células aqui em cima, né? Existem características importantes aqui de imaturidade nessas três células, que quando comparadas com células maduras ficam claras que são células que provavelmente demonstram neoplasias hematológicas. Aqui são duas células de novo, três células, essa situação aí lá dentro do laboratório, como que a gente poderia sair dessa situação sem passar batido, como a gente comenta, né? De deixar passar uma doença hematológica tão importante quanto uma leucemia por não saber identificar esses grupos celulares, né? Chamando a atenção bastante, né, para se o hemograma é de criança, se o hemograma é de adulto, as características, então, se é uma célula grande, se a cromatina está bem desenvolvida, se tem uma estrutura que eu vou comentar com vocês aí para identificar um blasto, por exemplo, que seriam os nucléolos. Então, não é um hemograma normal, né? Não é um hemograma que a gente pode passar batido, né? E nessa proposta do curso, a gente tende a trabalhar com essas situações aqui, de que vocês possam, e talvez alguns de vocês já saibam, né, a identificação correta disso e como liberar isso para o médico, e talvez adiantar diagnóstico, fazer um hemograma com laudo bem elucidativo, que seja um hemograma bem feito e que traga no final um diagnóstico para o paciente, né, um desfecho diagnóstico. Então, realmente, esse é um desafio nosso, né, de quando nós temos um hemograma alterado, né? Quando a gente tem um hemograma normal, na maioria das vezes o aparelho já faz para nós uma boa contagem diferencial de leucócitos. Quando eu tenho células desse jeito, é quando a gente vai sair do igual dos outros, né? Quando a gente coloca um diferencial dentro do nosso conhecimento, de que nós sabemos e temos seguranças para liberar esses tipos de célula que a gente fala lá dentro do nosso dia a dia. Então, essa aqui, só para vocês saberem, né, uma leucemia aguda, né, provavelmente mieloide, existem algumas características que a gente pode mostrar para vocês nas aulas práticas. E durante o curso, agora com o advento, né, de microscopias avançadas, a gente pode passar vários vídeos desses para vocês, como forma de treinamento, para que vocês possam também fazer um feedback para a gente de o que vocês encontraram nessas lâminas, e assim vocês irem aí melhorando o know-how de vocês com relação à microscopia. Então, nesse cenário, então, atual dos laboratórios, eu comento da automação, né? Nós temos hoje são processos praticamente todos automatizados, os custos desses equipamentos, controle de qualidade, remuneração, o tempo, né, ter segurança na liberação do exame, quantos exames a gente faz por dia. E aqui no laboratório de hematologia,
principalmente hoje, o que a gente fala é a taxa de revisão de lâmina, né, que eu não sei, aí depois vocês podem me comentar se vocês já fazem a liberação direta do hemograma sem a visualização da lâmina, mas hoje a busca dos laboratórios é diminuir a taxa de revisão de lâminas, né, com uma segurança de que mesmo sem olhar a lâmina eu consiga fazer uma boa hematologia com qualidade, né. Então o treinamento da equipe é necessário, capacitar essa equipe através de curso, palestra, como vocês estão fazendo hoje, é super importante para que a gente possa ter uma hematologia de qualidade, tá. Então, o profissional, e eu até coloco aqui, né, farmacêutico, biomédico, hoje a gente sabe que tem biólogo trabalhando no laboratório, é o fator chave para o sucesso do setor, né, porque nós podemos ter capacidade de escolher o equipamento que seja mais adequado para o laboratório, nós temos que entender dos critérios para liberação direta do hemograma, que é esse hemograma que eu comento com vocês, que a gente não realiza a leitura da lâmina, conhecer as tecnologias e as tendências, né, do mercado, e sem dúvida nenhuma, acredito que na área laboratorial, a que mais ainda precisa da morfologia celular é a hematologia, né? Não existe a substituição ainda de um conhecimento morfológico nosso, né? Então, os desafios que nós temos frente ao que nós precisamos conhecer, né, eu tratei de colocar duas situações para vocês, tá? É necessário que vocês conheçam as tecnologias hoje dos equipamentos, né? Depois vocês podem colocar no chat o nome do equipamento que vocês utilizam, o número da rotina que vocês têm, né? Então a gente precisa conhecer as tecnologias dos nossos equipamentos. O que que acontece quando eu coloco minha amostra de sangue ali no meu equipamento, né? E aprofundar os conhecimentos sobre morfologia, tá? Uma coisa que eu enfatizo sempre, né, é que hoje, quando nós precisarmos ir para o microscópio para fazer um hemograma, esse hemograma que é necessário a gente fazer é o hemograma alterado, tá? É o hemograma que a gente precisa sentar no microscópio e olhar com mais critério. O hemograma normal é um hemograma que geralmente os equipamentos já fazem com uma certa qualidade, contando muito mais células que a gente, tá. Então, conhecendo as tecnologias, nós temos na rotina equipamentos que nós chamamos de 3 partes, de 5 partes, geralmente laboratórios pequenos têm 3 partes e geralmente laboratórios maiores são de 5 partes, tá. A outra coisa é interpretar os gráficos, que a gente vai tem um módulo do curso que a gente fala sobre isso, e é super importante porque ele prepara a gente para a morfologia, né, ele prepara a gente para a análise morfológica das células. E interpretar o que o aparelho faz para a gente, que são os flags, né, que são os alarmes que o aparelho já reconhece algumas alterações e nos avisa dessa possibilidade dessas alterações. Então, tudo isso muitas vezes passa batido, a gente faz o investimento no laboratório, tem lá um equipamento até com valor agregado econômico interessante, mas a gente não sabe usar. A gente não conhece quais são as utilidades de algumas coisas que os equipamentos trazem para nós. E em segundo lugar, né, que seria o conhecimento da morfologia, né, que é identificar células imaturas, como é aquela que eu mostrei no vídeo para vocês, identificar linfócitos atípicos, né, hoje são chamados também de reativos, que entram aí nos processos virais, e no COVID foi super importante, né, para a gente identificar as positividades de COVID, e ainda padronizar a quantificação de alterações de série vermelha, né, das anemias, e que podem ajudar muito a gente reconhecer qual é o tipo de doença que está causando aquela anemia num paciente. Então, o curso que a gente propõe, ele vai trabalhar com todos esses tópicos, né, e tentando aprofundar muito isso
com relação à melhoria da nossa performance dentro do nosso dia a dia no laboratório. Então, pessoal, aqui o que eu acho como passo, eu separei a palestra em 2 passos, né? O primeiro passo é conhecer as tecnologias dos nossos equipamentos. E essas tecnologias, elas se separam em impedância elétrica e dispersão a laser, tá? Então, toda vez que vocês colocam uma amostra dentro de um equipamento, seja o equipamento mais simples, você tem essas 2 tecnologias embutidas, tá? Não sei se tem alguém com o microfone aberto, gente. Não sei se puder dar uma olhada, mas alguém está com o microfone aberto e está dando uma interferênciazinha aí. Bom, vejam, eu passo 2 vídeos para vocês entenderem aqui, ó. Até vou cortar o vídeo. A impedância elétrica dentro do equipamento é as células passando por uma corrente elétrica, tá? Essa corrente elétrica, então, ela muda o pulso elétrico de uma solução e cada célula ela é reconhecida como um pulso elétrico, tá? Na questão da dispersão a laser, a diferença é que é incidido uma luz laser sobre a célula e como o próprio nome diz, a dispersão disso me dá características de tamanho, complexidade interna da célula, e eu vou classificando as células de acordo com essa dispersão de luz. E eu consigo ver esses plots celulares no meu equipamento dessa forma. Ao passo que na impedância, cada célula, por ser um pulso elétrico, a gente só vê esses gráficos com a distribuição das células em seus tamanhos, né? Então a impedância não sei se vocês trabalham com equipamentos pequenos, né, mas seria, assim, os equipamentos que contam bem células, mas só conseguem avaliar o tamanho das células. Enquanto que na dispersão a laser você tem a estrutura interna da célula sendo visualizada, então eu consigo distinguir, por exemplo, nesse equipamento, o eosinófilo do neutrófilo, o linfócito do monócito, e eu consigo fazer uma diferenciação das 5 células mais liberadas no hemograma normal, sendo então um avanço da impedância elétrica. Então, na maioria dos equipamentos, eu tenho a liberação da impedância elétrica junto da dispersão a laser, e nos equipamentos menores, eu tenho todo o hemograma feito apenas pela contagem, pela determinação do tamanho das células. Então, aqui eu dou um exemplo de um hemograma, né, um hemograma WBC, então é uma linguagem inglesa, então WBC é leucócito, RBC, Red Blood Cells, é hemácia, hemoglobina, hematócrito, VCM, HCM, CHCM, RDW, essa estrutura padrão do hemograma, né? Plaqueta com seus parâmetros de tamanho, de volume plaquetário médio, o plaquetócrito e o PDW, né? E se vocês olharem aqui também as distribuições das células nesses gráficos, que eu vejo muitas vezes até os próprios vendedores não sabendo explicar para nós do laboratório o que são essas distribuições de células, que são bem importantes, né? Então aqui, por exemplo, ficam os linfócitos, aqui nessa região até 100, 150 femtolitros eu tenho mono, eosinófilo e basófilo, e a partir disso eu tenho os neutrófilos. No caso aqui da série vermelha, eu tenho distribuição de tamanho, de variação do tamanho, bem como isso na plaqueta, onde eu posso avaliar muito mais do que apenas os valores médios que o hemograma dá. E isso a gente trabalha bastante durante o nosso curso com a interpretação e a aplicação isso na rotina prática de quando nós precisamos entender as alterações de série vermelha, de série branca, de plaqueta, num hemograma, através desses gráficos. Vocês, de repente, não sei se percebem isso, mas não é uma tecnologia nova isso, né? Os aparelhos menores, todos eles têm esses histogramas, porém, muitas vezes não estão habilitados na tela do equipamento para ser liberados para análise dos profissionais. Então, a gente também trabalha com isso, vê se vocês já têm experiência nessa interpretação desses gráficos, mas é algo
bem palpável para qualquer laboratório, tanto o laboratório de grande porte quanto o laboratório de pequeno porte, tá? No caso aqui, os valores de VCM, que é o volume corpuscular médio, o tamanho das hemácias, a sua variação do tamanho, que é o famoso RDW, o VPM, que é o da plaqueta, e o PDW, eles são obtidos através do pico do gráfico do RBC, do pico do gráfico da plaqueta, e a base desses gráficos me demonstram, então, o quanto variaram esses tamanhos, que é o que a gente vê na base desses gráficos, tanto o PDW quanto o RDW, que são parâmetros importantíssimos para a gente analisar no dia a dia, para que a gente possa classificar uma anemia, por exemplo, em heterogênea, homogênea, doenças de plaqueta que causam aumentos dos tamanhos plaquetários, né? Se correlaciona, para vocês terem uma ideia, o infarto agudo do miocárdio com o aumento desse VPM, devido ao infarto agudo ser existe um trombo, né? Existe uma ativação plaquetária, então pacientes que têm VPM alto podem correlacionar com o risco de infarto agudo do miocárdio. Então, tudo isso tem num equipamento pequeno, que a gente chama de 3 partes, por impedância, e que tem uma aplicabilidade boa, porém também muito pouco conhecido, muito pouco aplicado, né? Esse histograma, por exemplo, já é um histograma de um equipamento maior, talvez vocês aí possam ter alguns desses equipamentos, né? Veja, a diferença desse equipamento para o outro é que ele faz o red blood cells, as hemácias, por impedância, naquele gráfico que só tem o tamanho e a quantidade, plaqueta também por impedância, nessa questão de tamanho e quantidade, porém, os leucócitos são diferenciados em 5 partes. Aqui, por exemplo, o linfócito nessa região, por ser uma célula de tamanho menor e de complexidade menor, os monócitos, os neutrófilos e os eosinófilos. E num canal separado, depois de lisar todas as células, o que resta numa pequena fração celular aqui é a contagem de basófilos. Então, quando a gente olha o parâmetro do equipamento, né, ó, ele conta os números de leucócitos e já me dá a porcentagem das 5 diferenciais. De neutrófilo, por exemplo, nesse caso 57%, linfócito 27%, mono 9%, eosina 4%, quase 5% e menos de 1% de basófilo. Então essa estrutura, para um hemograma normal, sem nenhum alarme, sem nenhuma passagem de algum valor de referência que nós temos, esse é um hemograma que a gente chama de passível de liberação direta, que é um hemograma onde não há necessidade, então, de se fazer lâmina, porque eu conheço a distribuição celular, o aparelho contou dentro dos limites de referência e que não houve nenhum alerta do equipamento para alguma alteração dessas quantidades de célula que eu preciso avaliar. Então, a gente trabalha bastante com isso, mostrando vários gráficos alterados, né? Vários gráficos que já aqui, por que o nome da palestra é Superando os Desafios da Microscopia com base no conhecimento? Eu não consigo entender um profissional que vá saber bem microscopia, mas que não utiliza os conhecimentos do seu aparelho, porque o aparelho ele já prepara a microscopia. O aparelho já, por contar muito mais células, ele deixa a coisa mais mastigada para a gente e a gente precisa conhecer o funcionamento dele para que a gente vá para a lâmina mais preparado do que provavelmente o paciente tem. E isso eu garanto para vocês que é possível quando a gente se aprofunda aí nesses conhecimentos dos equipamentos, tá? Aí, algo que é bem importante no dia a dia nosso são os flags, né? A tradução do flag, da palavra flag em inglês é alarme, é bandeira, né? Então parece que o equipamento está colocando uma bandeirinha fora dele ali, avisando, olha, tem alguma coisa alterada, né? Então, como eu comentei ali, esses flags são bem importantes, principalmente nos equipamentos maiores, onde as células, ao passar então pela luz, eles vão dispersar a luz,
essa luz, essa dispersão da luz, ela vai ser proporcional a se a célula é um segmentado, se é um monócito, se é um linfócito, ó, por exemplo, aqui um eosinófilo. E isso, pessoal, mais ou menos varia, né, de marca para marca, mas eu tenho sempre entre 10.000 a 50.000 células sendo analisadas naquele tempo de 20 segundos, 30 segundos. É muita célula, é muita informação de características não só de tamanho, como na impedância, mas também de características internas e que podem nos ajudar muito na microscopia. Aqui um exemplo, né, de uma célula granulada, tá? Que está sofrendo a ação do laser, e aqui os diversos ângulos de análise dessa dispersão. E aqui muitos equipamentos, inclusive, usam a fluorescência, né, para fazer essa melhor distinção de células, e elas lançam para a gente os gráficos, né, que são muito importantes para a gente, que se eles estiverem dentro dos algoritmos que o equipamento e o fabricante já pré-determinaram, ele me lança um alarme, um flag. Então, o que é um flag, né? O flag são células que não se encaixaram dentro dos padrões de normalidade do fabricante num hemograma, tá? Então, ó, linfócito é normal o paciente ter, monócito é normal o paciente ter, neutrófilo é normal o paciente ter e eosinófilo é normal o paciente ter. Porém, a área dos granulócitos imaturos, que é promielócitos, daqui a pouco eu vou falar deles, promielócitos, mielócitos, são células mais jovens, eles não se encaixam como neutrófilos maduros. Eles vão acabar caindo aqui um pouquinho para cima do plot dos neutrófilos, e quando essas células estão em grande quantidade, o aparelho avisa a gente que você tem a possibilidade de células como os granulócitos imaturos. Então, esses alarmes são muito utilizados, são muito importantes para a gente, principalmente nas doenças hematológicas, né? Então, a área de blasto é em cima dos linfócitos, a área dos linfócitos ativados ou atípicos é em cima dos monócitos, e quando existe, então, uma quantidade de células fora do comum aqui, nessas regiões, o equipamento que contou muito mais células que a gente vai te alarmar, vai te flegar, vai te dizer, olhe, sente na lâmina com muito mais cuidado, com muito mais critério, porque é muito provável que existem alterações aí importantes para você avaliar. Então, o equipamento é muito bom para isso, o equipamento funciona bem para isso, sim, porém a gente tem aí uma certa experiência de que isso não é, eles não são falíveis, né? Eles não são infalíveis, na verdade, né? Então, nós fizemos um trabalho aqui no Hospital de Clínicas, onde o aparelho que existia aqui, a gente chama no termo, né, popular ali do dia a dia nosso, ele comia bola nos flags de linfócito atípico e blasto, ou seja, quando ele dava um linfócito atípico, como flag, a gente encontrava um blasto, e o inverso também é verdadeiro. Então, é aí que entra essa situação de nós nos especializarmos em ver essas células, porque é quando o aparelho me manda uma mensagem, me manda um alerta, mas que ele pede, né, para que a gente possa fazer a distinção disso a nível microscópico, tá? Eu peguei aqui um exemplo, né, da linha Abbott de equipamentos, onde o linfo está nessa região, o mono nessa, o neutrófilo nessa região e o eosinófilo nessa região. É um outro tipo de análise celular, tá? Porque isso depende muito do fabricante. Então eu chamo a atenção de vocês aqui para mapas de hemograma de rotina, né? Olha só, eu não quero que assim a gente só vai passar rápido nisso, né? Mas se você conhece o plot normal de células num hemograma normal, aqui a porção linfo, mono, neutrófilo e eosinófilo, e vocês compararem com a distribuição desses dois plots celulares,
o profissional, ao bater o olho no próprio histograma, ele consegue perceber que existe aí uma suspeita, inclusive o aparelho solta para a gente suspeita, né, de que provavelmente tem algumas alterações. E durante o curso a gente ensina como é que é o blasto, como é que é o granulócito imaturo, como que é os flags, o significado desses flags, né? Então, nesse contexto, quando eu conheço o que é normal, quando eu me deparo com uma distribuição celular fora desse padrão de normalidade, eu vou para a lâmina com um critério muito mais aprofundado para, de repente, eu contar mais 100 células, eu fazer uma análise mais cuidadosa, fazer uma contagem no aumento de 1000, porque eu preciso realmente me certificar de que essas alterações não estão presentes mesmo, né? Então a microscopia ela encaixa na automação nesse momento, né? A hora que o aparelho me libera as contagens e eu vou para a lâmina com já uma pré-análise feita pelo equipamento. Eu chamo a atenção de outro equipamento aqui, ó. Eu vou passar para vocês. Aqui é a cola, né? A cola da distribuição. Isso daqui é linfócito que está aqui. O monócito que está aqui. O neutrófilo, que eu estou apontando aqui, que está nessa região. E o eosinófilo, que está aqui, né, nessa região do gráfico. Veja, todas essas células, quando se encaixam dentro dessas regiões, o equipamento não vai liberar flag. Porém, neste paciente, eu tive um plot celular em cima do monócito, em cima do plot normal de monócito. Pronto. Isso atingiu um limite do aparelho que provavelmente ele vai liberar um flag de linfócitos atípicos. Então, o flag que ele vai liberar aqui é um flag que nós vamos ter que ir lá na nossa microscopia e a gente se certificar se essas células estão presentes mesmo, mas não sei se vocês conseguem perceber a importância de linkar a automação com a microscopia, tá? Então veja, pessoal, o que a gente busca hoje no laboratório, né? O cenário ideal disso, né? Você ter um equipamento, né? Um equipamento automatizado que tem suas contagens, seus parâmetros, né? E cada vez mais os aparelhos estão aumentando a complexidade dessas análises. Nesse caso, eu trago um exemplo onde o aparelho me solta um flag, ó, lá onde está escrito mensagem, né? Nos aparelhos de vocês, com certeza, deve ter algum momento que ele fala disso, de mensagem. A mensagem é de IG presente. IG presente no inglês quer dizer granulócitos imaturos, que são os promielócitos, mielócitos, metamielócitos. E esses aparelhos eles chegam a afirmar, né, a presença de uma alteração, que foi o caso aqui. Então, ela está dizendo para nós, eu já estou determinando que existe IG na amostra, existe granulócitos imaturos na amostra. E o cenário ideal é esses granulócitos imaturos a gente percebe nessa região do gráfico, então o profissional atento ao flag e conhecendo o gráfico, vai para a lâmina e ele consegue visualizar esses granulócitos imaturos, que a gente já vai conversar sobre essas alterações celulares aqui. Esse é o cenário ideal, o aparelho me avisando e eu encontrando essa alteração lá no hemograma. Então, pode ser uma leucemia mieloide crônica, por exemplo, isso aqui, pode ser um processo infeccioso séptico, por exemplo, que pode aparecer esse tipo de perfil laboratorial, e isso fica a cargo nosso da identificação dessas células. Então, gente, o que eu queria falar para vocês dessa questão da tecnologia e do profissional é que a gente não pode esquecer que a gente analisa só 100 células e que os equipamentos analisam mais de 10.000 células para soltar um hemograma, né? Então a gente tem uma certa limitação com relação à microscopia, porque sem dúvida o aparelho conta muito mais células e a gente tem que saber usar esse aparelho a nosso favor
para que a gente possa não deixar de diagnosticar alguns casos importantes na nossa rotina, principalmente nas doenças hematológicas, tá? Então, veja, o que a gente percebe também, muitas vezes, são os laboratórios investindo, né, em equipamentos, né, e principalmente na área da hematologia, um corpo técnico que não é treinado, né, e que não se atualiza nesse conhecimento morfológico. A gente fala bastante da necessidade de treinamento disso, né, e a consequência disso é perda de qualidade, né, nos resultados sem eficiência diagnóstica, né? Então, eu acredito que esse é o grande objetivo, né, de se fazer um exame e, no caso da hematologia, você conseguir levar aquele paciente a um diagnóstico correto, né? No caso das neoplasias, como as leucemias, o diagnóstico precoce define, né, se o paciente vai ter tempo de ser tratado ou não, né? Então, a gente precisa resolver isso, precisa treinar e precisa não só investir, né? A gente precisa melhorar isso e um dos objetivos do curso é esse, da gente fazer esse tipo de atualização desse conhecimento e a gente linkar as duas coisas aí para melhorar a rotina dos profissionais. Então, o primeiro passo seria conhecer as tecnologias, para daí você ter conhecimento, né, sobre a importância dessas alterações de automação que nos ajudam muito na morfologia. E a outra seria o segundo passo, que é melhorar o conhecimento sobre morfologia. Como vai ficar gravado, aí vocês podem depois retomar aí o que nós vamos comentar, mas eu classifico os desafios nossos como em 4 partes principais, né? Critérios para contagem de bastonetes, nós vamos falar num módulo só sobre isso aqui. Os critérios para identificação de linfócitos atípicos, que é importante nos processos virais, e a identificação de granulócitos imaturos e de blastos, né, de células jovens ou imaturas, né? Tem uma série de formas da gente dar nome para essas células. Bom, quando eu deixo de ter critérios bem definidos para a identificação dessas células, a gente provavelmente vai passar batido alguns diagnósticos aí por nós, né? Então, nós tentamos sempre passar claramente quais são esses critérios de identificação para que dê mais segurança para os profissionais do dia a dia conseguirem identificar isso na sua rotina. Então, eu trago aqui uma revisão rápida, né, de um hemograma de células alteradas, né? Vocês percebam aqui a quantidade de diferenças de maturação celular nesse hemograma, uma doença importante aqui, né, que essa a gente não pode deixar passar batido por nós, né? Então, eu faço um passo a passo do que é necessário para a gente identificar uma célula, tá? Tamanho da célula, presença ou não de granulação, o grande exemplo é o eosinófilo, né? A cor disso, a cor desses grânulos, o formato do núcleo, se a cromatina é aberta ou fechada, muitas pessoas ensinam como cromatina frouxa e condensada, e uma característica importante de célula imatura que é a presença de nucléolos, né? Que a gente precisa se atentar a esse detalhe celular. Além disso, a cor do citoplasma, né? Então, quando a gente olha esse desenho aqui, né, de um linfo, de um basófilo, de um eosinófilo, de um monócito, de 3 segmentados e de um linfócito reativo, a gente percebe que existem diferenças de coloração de núcleo, de cor de citoplasma, de tamanho entre elas, de contorno de núcleo, e isso são critérios que a gente tenta passar para a gente identificar células diferentes, né? E as 2 dicas que eu dou para os meus alunos sempre, com relação à identificação dos blastos, que são células muito imaturas, seria de que a maioria, né, das células imaturas, elas possuem cromatina aberta ou frouxa, e apresentam um nucleolo, que é uma estrutura muito indicativa de maturidade, que ó, não sei se vocês conseguem perceber, é essa bolinha aqui dentro do núcleo da célula, né,
que demonstra aí essa, nem sempre muito visível, mas que demonstra que provavelmente essa célula é uma célula bem imatura, ou seja, uma célula que deveria estar ainda na medula óssea, né? Aqui eu trago um exemplo de cromatina condensada, que é quando ela se cora em roxo escuro, e uma cromatina mais aberta ou frouxa, que se cora como se o corante não tivesse pego direito dentro dessa estrutura nuclear. Então, mesmo que você não saiba qual é o nome dessa célula, se o laboratório já conseguir soltar a informação de células imaturas, isso já é uma informação importantíssima, né? Então, por exemplo, eu tenho cromatina aberta ou frouxa e tenho a presença de nucleolos nessas 5 células, o que eu já poderia descrever para o médico é de que aqui existem 5 células imaturas, células que podem indicar uma leucemia. Ao contrário de uma célula madura, com essa cromatina fechada, roxo escuro, bem desenhada, bem formada, que prova que é uma célula madura, tá? Quando a gente tem esse critério, a gente já começa a melhorar as coisas, né? Porque a gente já começa a ter alguns padrões de identificação desses grupos celulares. Então vejam aqui, só a título de treinar o olho, né? O que é uma cromatina aberta, né? Uma cromatina independente, gente, de que célula seja, né? As cromatinas abertas, né? Que parece que o corante falhou na hora de corar, e 2 células com cromatina fechada, que mostram aquele roxo bem escuro, uma cromatina bem fechada, bem condensada. Então, se o teu corante funciona direito e você tem aí uma boa coloração, você consegue visualizar isso e isso vai te ajudar muito na identificação de células imaturas que podem, no final, fechar o diagnóstico de uma leucemia, por exemplo, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu mostro um blasto para vocês muito bonito e muito característico, né? Reparem que a cromatina ela é aberta, presença aqui daquelas bolinhas lá que eu falei para vocês dos nucleolos, nesse caso aqui a presença de 2 nucleolos e de uma célula que praticamente não tem citoplasma, ela é basicamente só núcleo. E isso nós chamamos de células com alta relação núcleo-citoplasma, ou seja, quase só tem núcleo e a célula não tem citoplasma. Então, uma identificação correta disso e a liberação disso no hemograma, ela muda a história completa do paciente, porque pode, né, levar a uma identificação de uma neoplasia hematológica. Então, as características de um blasto, né, seria núcleo grande arredondado, que é o caso aqui, ó, um halo citoplasmático, que seria isso daqui, só um pouquinho de citoplasma aparecendo na maioria das vezes, contendo nucleolos, aqui até mostro para vocês um nucleolo bem característico, bem evidente, né? Nas descrições de células que a gente trabalha nas aulas práticas, a gente chama de proeminentes, de nucleolos bem evidentes, com alta relação núcleo-citoplasma, que é aquilo que eu comentei agora, que a célula é quase só núcleo e pouco citoplasma, e sem grânulos, né? Que seria mais ou menos esse desenho de uma célula com pouco citoplasma, com essa organela do nucleolo bem evidente, que acabam não corando e que acabam destacando muitas vezes a questão dessa célula ser uma célula bem imatura, tá? Seguindo aqui para o que a gente propôs, aí para a gente já se encaminhar para o final, é, é a identificação dos granulócitos imaturos, e a primeira coisa é saber quem são eles, né? Então, nós temos uma sequência mieloide, tá? Essa sequência mieloide passa pelo blasto, pelo promielócito, pelo mielócito, metamielócito, bastonete segmentado. Quando a gente olha na célula, né, e a gente pode olhar esse desenho aqui, a gente vê que a intensidade de granulação aqui não existe, aqui a intensidade dos grânulos são bem grosseiros, e à medida que as células vão ficando mais maduras, esses grânulos vão ficando menos intensos, tá? Isso nós chamamos de granulação
primária, bem característica de célula imatura. Aqui já uma granulação mais fina, que nós chamamos de secundária, e a questão aí do formato desse núcleo, que vai diferenciando os momentos de transição dessa linhagem, que a princípio eu só deveria ter segmentados e um pouquíssimo de bastonetes, né? Num paciente adulto, o predomínio de segmentados seria em torno de 60 a 70% das nossas células. Quando você tem um estímulo, seja ela por processo infeccioso ou leucêmico, você pode ter essas células aqui no sangue periférico, substituindo essas células maduras, e aí é importante a gente ter os critérios de identificação, como localização do núcleo, chanfradura ou esse encurtamento do núcleo, e a diferenciação por presença de nucleolo, presença ou não de granulação, que nós devemos fazer ali um escopo, organizar nossas ideias para ter esses critérios na nossa cabeça na hora que aparece ali essas células alteradas para a gente. Veja, o promielócito, aqui eu vou passar três definições de promielo e meta. É uma célula muito bonita, né, e muito tranquila, muitas vezes, de ser identificada, devido à presença de granulação muito grosseira na célula, né? Então, geralmente é uma célula maior, muito grande, né? Ela chega a ser maior que o seu antecessor, o blasto, já aparece mais citoplasma, e existe uma região próximo do núcleo, a famosa região perinuclear ou arcoplasma, que é onde está o complexo de Golgi da célula, que não se cora com os corantes hematológicos. Então, quando eu suspeito de um promielócito, essa informação a gente trabalha muito em aula prática, para que vocês possam ter segurança do que é um arcoplasma, e isso ajuda muito a defender a possibilidade de aquela célula ser um promielócito. O promielócito ele preserva nucleolo, geralmente um só, dentro do núcleo, e essas granulações grosseiras que eu mostrei para vocês ali, já vou mostrar mais células, elas são consideradas primárias, classificadas como primárias, e elas identificam bem o promielócito, tá? Então, aqui a zona de Golgi, que não se cora, aqui essa região mais clara. Eu gostaria também que fosse mais claro isso, mas aqui nessa célula eu vejo, olha, os grânulos bem grosseiros, a presença do nucleolo e essa regiãozinha um pouco mais clara, que é o arcoplasma, o complexo de Golgi, que ajuda muito a identificar um promielócito. Então, temos os critérios, ela passa a ser uma célula até tranquila de ser reconhecida devido a essa característica bem chamativa que são os grânulos primários, esses grânulos grosseiros, tá? Ela passa durante o processo de maturação para mielócito, então nós estamos falando de maturação celular, e esses mielócitos, então, eles já não possuem mais nucleolo, que é uma característica de maturidade, ou seja, já é uma célula mais madura, né? A cromatina já vai se fechando, o núcleo é oval, geralmente mais centralizado, e as granulações já são mais finas. Então, é importantíssimo nós termos um corante bem padronizado para que a gente possa visualizar as diferenças desses grânulos primários e secundários, tá? Então, veja, pegando a mesma imagem, né, dessa célula aqui com grânulo primário, bem chamativo, e de uma célula que já quase não aparece tanto grânulo, que é um citoplasma, um núcleo mais ovalado e mais centralizado, tá? Então, aqui eu teria um promielócito, aqui um mielócito, e a sequência dessa maturação seriam os metamielócitos, que são já os quase bastões, né? Nessa característica aqui do metamielócito, que a gente trabalha bem isso, o núcleo tem uma característica importante, ele é excêntrico, ó, ele acaba caindo na periferia da célula por um lado dela, né? Esse núcleo, ele não pode ser paralelo, então se ele ficar paralelo, ele já vira um bastão.
Então, eles não podem ser paralelos, e esse recuo que a gente vê no metamielócito não pode ser maior que o volume desses núcleos. Então, repare que o volume do núcleo é isso, essa chanfradura e esse recuo é muito pequeno, e essa é uma característica importante na distinção do metamielócito. Então, não tem nucleolo também, né, porque já é uma célula mais madura, e aqui eu teria, então, nessas 4 células, 2 metamielócitos, que se distinguem, né, pela granulação não ser grosseira e pelo núcleo já ter caído para um lado da célula. Ou seja, eu teria aqui, nesse campo, um promielócito, um mielócito e 2 metamielócitos. Então, esses são os granulócitos imaturos, né, que são importantes e que o aparelho me avisa quando eles estão presentes, e é nossa função identificá-los e classificar essas células, e isso pode indicar doenças hematológicas importantes. Aqui, né, um exemplo de um metamielócito e daquilo que eu comentei, que os núcleos não podem, os lóbulos não podem ser paralelos. Quando eles são paralelos, ele já passa a ser considerado um bastonete. Então, pessoal, nessa parte morfológica, a gente propõe ali no curso vários seminários de lâminas, né? Que é quando a gente prepara e trabalha bastante esses critérios e pratica isso com vários casos para a gente entender tanto o conhecimento dela quanto o que significam essas alterações em relação a diagnóstico de algumas patologias, por exemplo, como as infecções bacterianas, né, que são bem relacionadas a isso. Então, vejam, eu teria aqui uma célula com núcleo arredondado, né, com granulações mais finas e sem presença de nucleolo. Então, aqui eu tenho a identificação de um mielócito, tá? Que é aquela célula que vem depois do promielócito. Então, aqui a diferenciação de um promielócito seria pela ausência de grânulos mais grosseiros e pela presença de um nucleolo. Reparem, eu preciso ter esses critérios bem definidos dentro da minha cabeça para que eu não olhe a célula só pelo jeito dela, mas sim pelas características que ela tem. Aqui eu tento reforçar essa questão do posicionamento do núcleo, tá? Desses grânulos ainda mais finos e da ausência de nucleolo. Então, quando eu jogo todas essas características e eu tenho isso dentro de critério bem definido, isso daqui eu classificaria também como um mielócito. Aqui uma lâmina linda, bonita, né? De uma célula, olha a área de Golgi, né? A granulação um pouco mais grosseira, provavelmente a transição de um promielo para um mielo, e aqui as várias posicionamentos de núcleo e de granulação num grupo de mielócitos, 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 e aqui com uma característica importante daquilo que eu comentei com vocês, do núcleo ter caído para um lado da célula, nós chamamos isso de núcleo excêntrico, que nos classifica aqui como um metamielócito. Então, eu preciso ter essas regras, eu preciso ter esses critérios, né, para identificar, para que quando eu tenha essas alterações, eu não vá... Vejam, eu classificaria essas 3 células como mielo, e se vocês olharem, elas não são idênticas. Elas não são cópias umas das outras, mas os critérios são núcleo ovalado mais centralizado, ausência de nucleolo e grânulos ainda mais finos. Então, eu passo a ter critérios e eu classifico essas células de acordo com esses critérios bem definidos que a gente tem dentro de um treinamento, né? Aqui a questão de grânulos mais grosseiros, aqui já com nucleolo, então provavelmente um promielócito. Aqui o recuo pequeno, né, com um volume de célula muito grande, um núcleo já caindo para um lado excêntrico da célula, para um lado, para uma extremidade, então provavelmente um meta, e aqui também um mielo, né, com um núcleo centralizado, grânulo mais fino, e talvez aqui uma transição de mielo pela presença de nucleolos aqui nessa célula. Então, diante disso, né,
que eu sei que de repente pode parecer complicado, ou para quem não trabalha em laboratório, difícil no início, a questão mesmo é praticar, né? A questão mesmo é estudar esses critérios, a gente ter uma maneira de pensar a respeito das células, e aí eu consigo, com esse conhecimento, né, que é o objetivo ali dessa nossa fala de hoje à noite, da gente, através do conhecimento, a gente conseguir fazer a identificação celular quando ela é necessária, que é quando eu saio da nossa rotina, né, de linfo, segue mono, linfo, segue mono. Às vezes um eosina, às vezes um basófilo. Isso a gente trabalha bastante, falando que o hemograma automatizado faz isso muito bem, né? O hemograma alterado é esse sim que nós devemos entrar em ação, trabalhar com esses critérios para que esses hemogramas não passem, essas doenças não passem por nós sem diagnóstico, tá? Então, veja, o que nós precisamos fazer, né, para a morfologia, para a gente fazer uma hematologia de qualidade? Treinar, né, criar as nossas laminotecas, né, que são guardar os casos que nós temos, né, ter essas lâminas para que a gente possa conferir elas e treinar quando a gente tem um caso diferente. Eu chamo aqui de horas de voo, né, que é a questão de horas de lâmina, né? Então, hoje a gente tem várias maneiras de ter imagens de célula, tempo de microscopia, né? Fazer os cursos, ter intercâmbio entre os colegas, né? E aqui uma coisa que a gente vai provavelmente trabalhar com vocês também, que tudo isso sem uma coloração boa fica muito difícil, né? E a gente tem feito até algumas palestras sobre a importância da coloração, que é algo ainda que a gente precisa melhorar muito em laboratório, para que a gente veja esses grânulos, para que a gente veja esses nucléolos, né? Que vão nos ajudar muito no nosso dia a dia, tá? Então, de proposta de aula, para que vocês possam ter e a gente chama até de degustação, né? A minha proposta seria de falar um pouco da importância dos equipamentos, que eles estão linkados à microscopia, e mostrar para vocês como que a gente trabalha com esses cursos, como que a gente trabalha nesses critérios de uma forma, passando os critérios e também trabalhando bastante com as práticas disso, para que isso se repita muitas vezes e que vocês consigam, com o tempo, ter mais segurança nessas células e entender o significado delas com relação a diagnóstico de doenças, tá? Então, o curso em si que a gente montou, que é um curso, o cronograma desse curso, né, a gente vai separar ele em aulas práticas e aulas teóricas. Existem aulas que, para um curso de hematologia, é importante vocês entenderem, como biologia molecular, como as técnicas comprovatórias dos diagnósticos, visto que o hemograma não é o ponto final, né? A gente tem a imunofenotipagem e o cariótipo para fazer desses pacientes para classificar essas doenças, mas a gente pesa bastante aí em práticas, né, como práticas de anemias, práticas de leucemias, práticas do leucograma reacional, aqui entre os processos infecciosos, e a gente colocou muito seminário de lâminas, né, que seriam esses momentos. A gente colocou 4 momentos de seminário de lâmina, que é para a gente trabalhar, né, com vários casos e passar realmente muita lâmina para vocês, para ter essas horas de voo que a gente acha necessário para o andamento de um curso de hematologia de qualidade, tá? Dessa parte, o que chama, assim, da parte prática, que é o que, assim, eu acho que dá um pulo mesmo de qualidade, a gente teria, então, eu separei aqui, a gente teria 10 módulos disso, né, para tentar realmente ter tanto aliado a teoria, mas jogando isso na prática, que é realmente nos dando segurança nesse momento, que eu chamo até de um momento solitário, né?
que é quando você está ali diante de um microscópio, e esse microscópio está mostrando células que eu não sei, ou tenho limitações, ou tenho dificuldade, e que ali eu preciso fazer uma contagem, né? E então eu sei que não é um momento muito tranquilo, porque existe o receio da gente liberar algo que o paciente não tenha, ou deixar de ver o que o paciente precisa que seja visto, né? Então a gente precisa trabalhar com isso e dar condições para vocês, para essa segurança vir, e que vocês possam usufruir disso no dia a dia de vocês, tá? Então, deixa eu voltar aqui para o... Eu consegui fazer em 1 hora, que era a proposta, né? A gente está com 26 pessoas assistindo, e aí eu abro para perguntas aí, se vocês querem comentar alguma coisa, se vocês querem que eu volte em algum slide ou em algum momento, ou deixo aberto, não sei se o Valmir está aí. Valmir, você está escutando? Então, sim. Você quer falar aí, Valmir? Não, deixa aberto para o pessoal ver se eles têm algumas dúvidas e logo em seguida a gente comenta algo. Aham. Tá, então eu fico à disposição de vocês, pessoal, se vocês querem fazer alguma pergunta do que eu falei. Tudo tranquilo? Você está em Ponta Grossa, Valmir? Tô aqui, estamos no frio, né? O pessoal aí do Eles norte deve estar passaram. tranquilo, nós estamos aqui agasalhados. Então, no chat ali aparece uma pessoa 27 pedindo graus. informação de curso. Está aparecendo duplicado a imagem, você podia fechar o compartilhamento seu de imagem, não sei se é isso que está aparecendo no meu aqui. Isso. Tem duas Esse melhorou. perguntas no curso, do pessoal sobre o curso. Eu cancelei ele. Oi? Tranquilo. Já isso. Ok. Eu rapidinho já comento sobre essa questão da carga horária, o próprio Rails pode também comentar em seguida. Eu só gostaria de passar para vocês bem rápido um pouco sobre a questão do quem nós somos, o IBRAS, né? Nós já tivemos aí por muito tempo trabalhando formação também aí em Macapá, juntamente com o Dr. Carlos Sena, e curso sempre na área voltado muitos cursos nossos do IBRAS hoje voltados para a da farmácia. Então, tanto análises clínicas, que nós temos turma aberta em Natal, e já tivemos turmas em vários estados brasileiros, Teresina, Ponta Grossa, Curitiba, Macapá, Boa Vista, e a gente vem repassando análises clínicas agora, que tem crescido bastante a necessidade, e a chamada do Carlos para a gente trabalhar a questão do curso de vocês foi um momento muito bom para nós e retornar, né, a Macapá. Tem um colega dizendo que fez o curso de citologia, eu lembra não, né? Não tinha falado da citologia clínica, que tivemos curso na Paraíba, também aí em Macapá e também, né, vários outros locais do país. Então, todas as nossas formações, elas são voltadas muito para a prática e para o dia a dia, desde a área da farmácia clínica até análises clínicas, citologia, suplementos alimentares. Estamos trabalhando muitas áreas hoje novas também no mercado. E a preocupação nossa é muito a questão da formação técnica, trabalhar com o pessoal, os nossos professores são pessoas que trabalham no dia a dia do laboratório, no caso específico aqui, tanto o Rails como o Paulo Henrique são autores de livros na área da hematologia, então nós temos uma equipe muito boa e vamos ter aí o apoio técnico do Carlos Sena na área de laboratório. Nós vamos ter uma faculdade que vai nos ceder estrutura também para poder fazer toda a utilização de bons equipamentos, porque
A Railson colocou bem claro aí várias coisas necessárias e o equipamento também, né? O microscópio tem que ser muito bom, a coloração muito boa, senão não adianta o conhecimento se eu não consigo enxergar aquilo que eu deveria enxergar ali dentro da lâmina. Então, nós temos preocupação com tudo isso e preparamos um curso dentro do possível para ser híbrido. Ou seja, a teoria possível vai ser feita online ao vivo. Vocês vejam que é uma dinâmica muito boa. A passagem do curso aqui, da aula de hoje com o Railson, a gente consegue aprender, consegue visualizar, consegue discutir, consegue interagir com os colegas, interagir também com o professor. Então, é uma metodologia que, mesmo sendo online ao vivo, ela está presente como se fosse uma aula com o professor ali na sala de aula nossa. Então, é um momento em que você pode interagir, diferente de uma aula gravada, em que o vídeo está lá pronto, feito há anos atrás, às vezes, um material em apostila. A aula online ao vivo, ela é uma aula normal, quer dizer, você está só com facilidades que a gente encontra hoje de poder fazer essa comunicação. Então, metade das aulas serão ao vivo, online ao vivo, e metade das aulas serão práticas. Então, o Railson já colocou aí, ali há pouco, são 10 aulas práticas, ou seja, tudo que é necessário ser presencial e prático será feito. Então, nós não teremos nenhuma colocação de uma aula que poderia ser prática feita a nível teórico, longe daí de vocês via internet. Então, a parte teórica é tranquila, boa de trabalhar, e com a mesma condição do momento presencial, ou seja, a interação de professor, aluno e aluno-aluno. Então, isso é uma coisa importante de passar para vocês. O curso tem 360 ou 380 horas, não é isso? Né? 360, né? 360 A gente horas. dividiu em 18 módulos, né? De 20 horas. Então, ficou ali quase, são 10 módulos, 200 horas de práticas e 160 de teórica. Teóricas, exato. Então, isso cumpre um pouco as duas perguntas feitas ali, né? Em que nós temos essa informação a passar. Então, o curso seguirá também, sempre nós temos trabalhado nos finais de semana. Então, a nossa proposta é trabalhar um final de semana mensal para poder, nesse trabalho de uma vez por mês, praticamente a aula, a gente conseguir trabalhar fortemente a questão de preparação de vocês de uma maneira também, aquilo que o Railson até lembrou, de você aprender hoje, no final de semana, e poder aplicar isso logo em seguida no dia a dia da prática. E com tempo para fazer isso, para que você não tenha a questão de aprender tudo muito rápido e não poder fazer o aprendizado sedimentar. Então, é importante esse tempo de espera, de maturação do conhecimento e de aplicação dele de imediato na prática em seguida. E nós geralmente fazemos também mensal por uma questão do custo que o curso tem, e ele fazendo um pouco mais aprazado, a gente consegue que todo mundo consiga pagar tranquilo, consiga fazer o curso de uma maneira mais fácil. Alguém perguntou se vai haver certificado, logicamente, nós somos uma faculdade hoje, Faculdade Brás, e a emissão do certificado é por nossa faculdade, e vocês vão ter o certificado logo em seguida, praticamente, da formação e do término dos pagamentos, como a gente vai explicando na frente para vocês. Não tem mais trabalho de conclusão de curso, né? A Letícia lembra ali, faz a pergunta, até 2018, nós tínhamos a necessidade de cada aluno terminar o curso, fazer um trabalho de conclusão de curso. E só para vocês terem uma ideia do entrave que era isso, eu tenho hoje no IBRAS centenas de alunos que nunca concluíram o curso exatamente por não ter feito o trabalho de conclusão de curso. Então, isso é importante, essa medida hoje facilitou muito a vida de todos nós, porque você aí do outro lado, que trabalha o dia todo e faz a especialização no final de semana, também não vai ter o tempo que a gente tinha quando aluno, de ter o dia inteiro para fazer estudos. Então, a não exigência hoje do TCC, ele é muito importante para poder aprimorar o conhecimento de você de uma maneira sedimentada mais na aula,
uma vez que o trabalho de conclusão de curso, o trabalho científico, ele pode ser feito de uma maneira no teu trabalho, no dia a dia, conforme você queira publicar alguma coisa, sem essa exigência dentro de um curso profissional, vamos pensar assim, dentro do âmbito do dia a dia do seu trabalho, você não tem mais a disponibilidade que tinha antes quando aluno de graduação. Então, isso foi importante para todos nós. Então, há uma emissão de certificado, logicamente, ao final do curso. O curso é reconhecido pelo MEC, só para vocês terem uma ideia, nós temos uma faculdade que tem nota 5 no MEC, em todos os quesitos, nós temos nota 5 na aprovação da faculdade, nota 5 na questão da aprovação do curso e nota 5 também agora no reconhecimento do curso. Então, nós temos uma estrutura hoje voltada exatamente para o ensino de qualidade, e a gente faz isso tanto na graduação, como vamos fazer com vocês aí também na pós-graduação. Mais alguma pergunta? A avaliação. A Letícia pergunta como funciona a avaliação. A avaliação geralmente é por módulo, Letícia. O professor, ao término do módulo, ele vai ter algum mecanismo de trabalho com vocês para fazer uma espécie de avaliação. Logicamente, não é uma avaliação com uma prova na época da graduação, mas uma avaliação do conhecimento que vocês adquiriram, até porque ele precisa desse feedback. Ele tem que saber que ele saiu de lá das 20 horas que ele trabalhou e deixou vocês melhor do que pegou. E, para isso, uma avaliação é importante para ter noção do que o conhecimento repassado foi realmente aprendido e o aluno consegue mostrar isso na hora que ele vai fazer a avaliação dele. Então, sempre modular, a cada módulo ocorre uma avaliação. Pergunta da Gracinete, quais dias de semana será o curso? Nós fazemos sempre sexta, sábado e domingo pela manhã. Temos algumas coisas na parte teórica, que talvez nós não tenhamos algumas aulas com domingo de manhã, porque nós vamos fazer, geralmente, algum trabalho no ambiente virtual. Mas, geralmente, a parte prática, sexta-noite, sábado, dia inteiro, domingo pela manhã. Então, domingo pela manhã é importante, geralmente é um processo de avaliação, e o professor volta no período da tarde. Então, os professores vão de fora. Nós vamos ter alguns professores locais aí também com vocês, já temos algumas discussões junto com o Carlos, mas também vamos ter a maioria dos professores vindo de fora. Então, eles vão ter o trabalho de sexta-noite, sábado e o domingo de manhã, para domingo à tarde poder voltar e sexta, durante o dia, poder chegar até Macapá. Percentual de frequência, uma outra pergunta aqui. Nós temos o MEC exige 75% de presença e 70%, ou 7%, né, seria a nota mínima para também passar pelo curso. Então, o aluno tem que tirar 7 nas avaliações e dentro do percentual de presença está presente em 3/4, né, do curso, ou seja, 75% do curso. Isso subentende que nos 4 períodos de aula, um dos períodos você pode faltar, se necessário. E uma coisa importante também é que as aulas teóricas que vão ser feitas por videoconferência, como nós estamos trabalhando aqui hoje com vocês, elas ficam gravadas. Isso permite que você revise a aula ou, havendo uma falta num período, você possa assistir depois esse período que você faltou. Então, esse é um instrumento também que facilita a vida nossa e de vocês, em que uma aula teórica, ela foi dada num dia que você está de plantão e não pôde assistir, aí você pode assistir ela depois gravada, fica disponível durante todo o curso para vocês. A pergunta também aqui do local definido. Letícia, eu até sei, o Carlos me passou o nome do local, mas eu acabei, tá nos contatos nossos, eu não sei te dizer agora. Mas nós temos uma faculdade que já se disponibilizou para nos atender. Desculpa. E aí nós vamos ter as aulas práticas nessa faculdade. A gente passa isso mais depois. Uma pergunta do Márcio, o curso tem caráter de especialização ou pós? É uma pós-graduação lato sensu, ou seja, uma especialização. Então, nós temos 3 tipos de pós-graduações, a pós-graduação lato sensu, que é a especialização, 360 horas, o mestrado e o doutorado. E, nesse caso nosso, uma especialização de 360 horas. Ela poderia ser até dita uma especialização profissional,
mas ela também é acadêmica, porque o certificado sai por uma faculdade, ou seja, uma instituição de ensino superior. Então, com isso, é um certificado que vale em todo o território nacional, tem validade pelo MEC e vai ser aceito, com certeza, dentro dos conselhos, para você fazer o registro da atividade. E quando sair o RQE da área de análises clínicas, você vai poder requerer o seu RQE em hematologia, exatamente por ter o curso de especialização. E aí, já que não estou vendo mais nenhuma pergunta, é lógico, ninguém perguntou, né? Mas com certeza vocês querem saber, aí perguntar sobre o RQE, isso. O Márcio está perguntando aqui exatamente. Hoje o RQE do Conselho Federal é apenas para farmácia clínica, tricologia e tricoterapia e estética. E, consequentemente, à medida que o pessoal for ganhando experiência na emissão dos RQEs, vão atingir para outras áreas. Análises clínicas deve ser a próxima área que deve aparecer, com certeza, porque é bem consolidada na área nossa de trabalho. Então, o RQE nosso deve estar praticamente saindo até o final do ano, já deve estar saindo RQE análises clínicas. Questão dos valores ali, que eu ia comentar, que a Letícia fala ali. Eu conversei com o Carlos. Hoje, com o alto preço das passagens, por isso que a gente fez essa parceria também de ter alguns professores locais e ter vários professores nacionais e que são de outros locais, é importante para nós para diminuição de custo. E também um ponto-chave para nós é o tamanho da turma. Então, eu comentei com o Carlos um desafio, né, que a gente está pronto para lançar para vocês, que é chegar pelo menos a 30 alunos para a gente conseguir um preço melhor. Então, qual que é o valor inicial que nós comentamos com o Carlos para uma turma de 20 e poucos alunos, 28 alunos, ou seja, um número que causa para nós mais dificuldades, porque você arrecada menos com esse número de alunos e tem uma despesa grande com o grupo de professores, viagens, aluguel de local e tudo mais. O valor que eu coloquei inicialmente era de 483 por mês, em 24 parcelas, com uma possibilidade que é nós termos esse valor reduzido a pelo menos 10% desse valor, para dar 10% a menos, ficando em R$ 435, se eu não me engano, que seria o valor para conseguir chegar pelo menos em 30 alunos. Seria 437 o valor que a gente faria, caso vocês consigam montar uma turma realmente de 30 alunos. Então, superando os 30 alunos, a gente consegue fazer em 10 parcelas, em 24 parcelas de 435. Então, é um valor mediano, vamos pensar assim, desde quando a gente está fazendo pós-graduação, nós temos trabalhado com 390, 400 e pouco, e não temos subido muito, exatamente porque a gente entende os valores também, eu sou farmacêutico, os valores que a gente tem da categoria. Então, o que nós temos feito? É ter uma dilação um pouco do prazo, por isso 24 parcelas, e num valor que fica praticamente acessível a todos de fazer a turma funcionar. Então, qual é o valor mínimo para fechar, qual é o número mínimo, aliás, para fechar a turma? Por 487, o valor mínimo é na faixa de 20 a 25. Para fechar no valor de 437, o número de alunos tem que superar os 30. Então, por isso, o desafio que a gente tem para todos vocês, eu sei que nós tivemos aqui inscritos na live, na aula de hoje, 38 pessoas. Então, o próprio Carlos tem me comentado que existem umas 40 pessoas que têm interesse. É lógico que o interesse, a disponibilidade e o momento certo de fazer o curso, às vezes não é igual para todos. Então, a gente pretende chegar a 30 alunos no mínimo para poder fazer esse valor para vocês já com a redução. Mas se a gente não conseguir a redução para o 437, a gente vai ter que ficar no 485 e fazer o curso com 20 a 25 alunos presentes apenas. Tá? Então, como é que vocês vão saber quanto vão pagar? A ideia nossa é abrir o processo de matrícula com vocês e, à medida que vocês vão se matriculando, a gente vai tendo a noção do que nós vamos conseguir de alunos. Então, nossa ideia é passar por vocês, nós vamos juntar vocês todos num grupo e vamos passar uma proposta para vocês
colocando a possibilidade de fazer matrículas até um certo período, e a gente fechando o número de matrículas naquele período, a gente, então, aí sim, vai mandar o contrato para vocês no valor definido segundo o número de alunos. Então, qual seria o que nós esperamos de todos vocês? É que, na medida que vocês possam ter contato com os outros colegas que vão estar no grupo, vocês também estimulem a todos a poder fazer o curso. É uma oportunidade única. A gente sabe da necessidade que vocês têm desse tipo de aprendizado também, porque foi nos passada a questão que vocês encontram aí muita gente com leucemias, com dificuldades de diagnóstico dentro do estado. Então, um curso dessa qualidade, ele não vai chegar todo ano. Então, é um momento certo, seria agora, a hora que nós temos um grupo grande de alunos interessados, e a partir com esse número grande de alunos interessados, a gente consegue formar uma turma num valor razoável. A Suzy pergunta se tem limite de alunos. Não tem, Suzy, porque se houver um número grande de alunos, a gente faz aulas práticas com mais professores. Então, se, por exemplo, nós tivermos, vamos pensar, estamos prevendo na faixa de 30 e poucos alunos. Se ultrapassar demais esse número, nós vamos ter que fazer igual ao tempo nosso de professor de graduação. Nós vamos formar a turma A, turma B, na hora de fazer a prática. E aí a gente manda 2 professores para poder ter um limite de alunos, né, por professor dentro da aula prática. A aula teórica não teria problemas, mas a aula prática sim, né? Não poderíamos dar uma aula prática com um número muito grande de alunos, que dificulta o trabalho do professor também e do aprendizado. Então, o limite mínimo é na faixa de 20 a 25, o limite máximo não existe em si, lógico que a gente teria que fazer várias turmas caso hajam mais de 35, 40 alunos. Então, teria que ter mais gente ajudando na aula prática daí para vocês não terem nenhuma perda de conteúdo e conhecimento. Tá? Então, a proposta que eu tenho é poder... Nós vamos formar esse grupo, temos os nomes de vocês que participaram da live, da aula. Se algum de vocês que está na aula hoje não participou, não se inscreveu para fazer a aula e pegou o link de outra pessoa, entra em contato com o próprio Carlos e a gente coloca você no grupo de volta, porque nós vamos estar com um grupo com esses 38, 39 alunos que se inscreveram dentro do nosso grupo. Tá ok? A última pergunta também aqui da Karine seria se, fechando a turma, tem uma data prevista de início. A gente pretende trabalhar esse mês de julho, no máximo, para fechar a turma, Karine, e a ideia é começar em agosto. A ideia, né, é isso que nós conversamos, né, Railson? Daí a gente teria aí uma aula inicial em agosto, talvez online, para a gente ver passagem, né, para se programar para isso. Mas seria uma aula meio prática, que seria automação, que a gente trabalharia aí com todos esses gráficos que a gente trabalhou com vocês, que vocês vão poder usar também de forma prática na segunda-feira, como a gente comentou. Mas seria um momento aí para o Ibra só se programar a questão de passagem, né? Que eu acho que para a gente fazer uma aula prática o quanto antes possível, mas aí depende de uma previsão aí de voos aí, que depende de uma logística, né? Isso, a ideia é começar pelo menos com 2 aulas teóricas, até porque alguns alunos podem ir entrando durante o curso e assistir a aula teórica gravada depois. E a hora que começar a prática, daí aí não entra mais alunos, né? E realmente começou a prática, tem que estar a equipe formada. Então, nossa intenção é já em agosto dar o início para a primeira aula teórica, e a partir daí nós vamos tendo uma aula por mês e programamos daí, porque eu sei que hoje em dia vocês também trabalham muito com plantões. Então, nossa ideia é assim que saia a definição da data, a gente, da turma, vamos pensar assim, sentamos aqui com o Railson, programamos todo o calendário e disparamos para vocês. E vocês podem se programar para a questão de poder assistir às aulas e acertar as escalas de plantão aí, para que vocês não tenham que perder aula, porque tem um plantão em cima da tua aula. Então, dá tempo de vocês organizarem isso, e aí a gente vai adaptando aí na medida da necessidade de vocês. Então, a gente vai escolher uma data e vai liberar. A partir daí,
todo mundo concordando que não tem muito, há um prazo para vocês poderem se adaptar a essa questão dos plantões, a gente mantém esse mesmo calendário e vai tocando o curso até o final. Ok? Então, só voltando assim, eu vou formar o grupo com vocês, aí nós passamos dentro do grupo toda a mensagem necessária e passamos informações e vamos coletando juntamente com o Carlos Sena as matrículas de vocês, vão formando o grupo. A partir que o grupo forma, a gente então define a questão do valor e passamos então a iniciar as aulas já em agosto. Nós definimos depois com o Railson uma data inicial e já passamos para vocês essa proposta. Tá? Então, beleza, ó, agradeço aí a presença de vocês, é muito gratificante poder retornar aí ao Macapá, a Macapá com um novo curso nessa área de hematologia agora, e ficamos disponíveis também aí, tanto eu quanto o Rails, qualquer dúvida nesse período de conteúdo, de tudo, para poder passar as informações para vocês. Ok? Também agradecer ao Rails, né, pela disponibilidade, está sempre com a gente, coordena para nós essa área de hemato e análises clínicas, e até também aqui ao Carlos Sena, né, o conselheiro federal de vocês, pela procura e pelo apoio aí pela nossa instituição também. Tá ok? Então, obrigado a todos aí e Eu boa só vou semana aí. fechar a gravação.